O mundo em que Jesus vivia era muito agressivo. Tão agressivo que a maior parte dos pecados eram punidos com a morte e ninguém parecia se importar com isso. Talvez porque essas leis eram vigiadas por homens que exigiam obediência a todo custo, dizendo que não faziam aquilo porque queriam, mas porque era a vontade de Deus. Jesus sabia que aquelas pessoas não conheciam Deus e, como ele o conhecia, sabia que precisava ensinar como Deus verdadeiramente era. A lei de Italião era conhecida e praticada pelo povo muito tempo antes de Abraão. Os povos nômades sempre usaram a lei para satisfazer o povo. Parecia que era somente pelo medo que as pessoas fariam as coisas de forma correta. Assim, Deus aceitou usar o olho por olho, dente por dente, não porque queria, mas porque ao menos era uma forma de limitar a agressividade, pois somente até ali a pessoa poderia ir. O povo era tão vingativo que até mesmo quando alguém fazia algo sem querer, tinha que fugir para uma cidade de refugiados antes que o pegassem, porque era somente lá que ele seria julgado corretamente. Porque se fosse pego antes disso, seu julgamento seria implacável. Embora as escrituras dissessem que a vingança pertencia a Deus, as pessoas se sentiam melhores se a sua vingança viesse por suas próprias mãos. Assim, quando Jesus sentou naquele monte e começou a falar com os discípulos, ele sabia da sede do povo por vingança, mas também sabia que ela não aproximava ninguém de Deus. Sabemos que Jesus nunca nos pediu algo que ele mesmo não fosse capaz de fazer. E foi por isso que ele intercedeu por seus carrascos, dizendo: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E é verdade, não sabe mesmo. Por isso que quando Jesus nos disse que se alguém quisesse nos bater ou nos tomar a camisa, devíamos, em vez de resistir, aceitar as pancadas e ceder também o resto da nossa roupa. Ou seja, por mais que pareça absurda essa postura, estava apenas nos ensinando que quando aceitamos perder, não estamos sendo omissos ou impotentes, mas maduros. Digo isso porque renúncia não é perda, é doação. Irmãos, o que é nosso sempre será nosso, mesmo que não esteja mais em nossas mãos. Assim, quando renunciamos, não estamos sendo agredidos, estamos tomando uma decisão consciente, madura e amorosa. Isso fica bem mais fácil quando percebemos que essas pessoas são como crianças no jardim de infância, ou seja, não sabem o que fazem. E crianças precisam de adulto para as educar. E sabemos, o que educa não são apenas as palavras, mas os exemplos que damos. É exatamente assim que Deus nos vê, como crianças birrentas que Ele não cansa de querer educar. É isso mesmo, eu disse nos vê. Porque tudo que disse não se aplica apenas àquelas pessoas que achamos que são más, mas se aplica a mim e a você, a mim de hoje, de ontem e até de amanhã. Porque, vez por outra, nós acabamos estando do outro lado da equação e nos tornamos justamente aquelas pessoas más que hoje queremos combater. Então, se Deus fosse tão vingativo quanto nós somos, o que já teria sido de nós? E foi exatamente por isso que Jesus nos deu esse ensinamento, pois sabe que Deus vê todas as nossas ações com o mesmo olhar carinhoso que damos aos nossos filhos quando fazem birra e nos desobedecem. Agora, se ao passar por isso puder olhar a situação da forma como Deus olha, você jamais sentirá qualquer necessidade de se vingar. Digo isso porque cedo ou tarde vai perceber que aquela pessoa que te fez mal, ao contrário do que você pensa, te fez evoluir e caminhar na direção de Deus. Ou seja, na verdade, ela te fez foi um bem, pois quanto mais aprendemos a andar como Deus anda, mais próximo dele estaremos.